irmãos, gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós estaremos nesse momento orando, pedindo para que o Espírito de Deus venha nos ajudar nessa árdua missão que é ministrar a santa palavra do Senhor. Feche os seus olhos, ore comigo, lembrando que no final estarei aqui orando pelos pedidos de oração. Se você tiver algum pedido de oração, pode colocar, você que está em casa, pode colocar aí nos comentários, que nós estaremos orando. Já tenho aqui no meu bolso também alguns pedidos de oração e no finalzinho nós vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio que possuímos de entrar na Sua presença, de estar na Tua casa, de ler a Tua palavra, interpretá-la, direcionada pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, venha manifestar a Tua presença aqui em nossos corações, nas nossas vidas, falar no mais íntimo do nosso ser. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje, eu gostaria de compartilhar com a igreja um tema muito ligado a respeito daquilo que o Senhor colocou no coração da liderança da igreja para esse ano de 2023, que fala sobre comprometimento. E o tema dessa mensagem fala sobre uma igreja compromissada com adoração a Deus. É o tema que nós estaremos abordando aqui. Uma igreja compromissada com adoração a Deus. Quando a gente pega a história da igreja, você vai ver que durante toda a história da igreja nós tivemos diversas mudanças na liturgia de um culto. Não apenas trazendo ao longo da história. Até hoje, se você for visitar uma outra denominação, você vai ver que essa denominação tem uma liturgia completamente diferente do que a nossa. O que seria a liturgia? Seria a forma de você organizar um culto de adoração a Deus. Com o passar do tempo, essa forma de organizar o culto, ele foi ganhando elementos. O culto foi ganhando instrumentos novos, foi ganhando um novo visual. Na igreja primitiva, muitos cultos eram realizados nas florestas, em cavernas, e hoje nós já estamos dentro de um templo iluminado, com tecnologias, com multimídia, com bateria, com teclado, violão, ou seja, muita coisa mudou. Mas a essência do culto deve continuar sendo a mesma. A essência do culto deve ser o mesmo que foi representado na igreja primitiva e é, hoje, representado nos nossos dias. Essa essência de adoração a Deus não pode ser modificada, não pode ser alterada. Então, tivemos mudanças na liturgia, tivemos novos elementos que vieram apoiar o culto de adoração a Deus, mas a essência dele deve permanecer perpetuamente. E olha o que Paulo falou a respeito do culto de adoração a Deus. Não precisa abrir a sua Bíblia, daqui a pouco a gente vai abrir em diversas passagens, mas o apóstolo Paulo, ele falou o seguinte: ele exortou os romanos a se apresentarem integralmente a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável. Está lá na carta aos Romanos 12:1. Então, ele vem falando que o nosso culto a Deus, ele deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável. E aí a gente faz uma pergunta, Se nós já entendemos que existe uma liturgia, mas a essência nunca pode ser alterada,
entendemos que Paulo fala que o culto deve ser um sacrifício a Deus. O que seria, então, essa adoração? Seria palavras? Seria uma melodia? Ou um sentimento que flui do mais íntimo do nosso coração? Porque se nós falássemos que a adoração a Deus está atrelada apenas a uma sinfonia, a uma forma de entoar um cântico, nós não conseguiríamos entender como um surdo louvaria e engrandeceria o nome de Deus. Então, a adoração a Deus é muito mais do que cânticos, é um sentimento que flui do nosso interior, um sentimento de declaração, de amor, adoração a um Deus santo e vivo. Às vezes, apenas uma única palavra representa uma adoração a Deus. Você já falou para Ele hoje que o ama? Você já conseguiu declarar hoje, nesse dia de quarta-feira, Senhor, eu te amo? Eu tenho o hábito de todo dia de manhã, quando eu acordo, eu falo, Senhor, eu te amo. Me ensina a te amar hoje um pouco mais do que eu te amei ontem. E isso agrada o coração do nosso Deus. Sabe por quê? Porque lá em Êxodo 7,16, Deus ele declara o seguinte: deixe o meu povo ir para me cultuar. Então, quando o povo estava preso no Egito, naquele período de escravidão, Deus falou através do filho dele, Moisés, e isso foi levado até o faraó, e a mensagem era: deixe o meu povo ir para que ele me cultue, para que ele me adore. Então Deus se alegra com a adoração que flui dos nossos lábios. Inclusive, em João 4,23, diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus se agrada, irmãos, da declaração de amor que é feita aqui neste altar. Deus se agrada da declaração de amor que é feito pelo seu falar. Deus se agrada da declaração de amor que nós fazemos através do nosso testemunho de vida. E quando nós falamos sobre adoração, existe a adoração coletiva. É o que nós estamos fazendo aqui. Essa adoração coletiva tem hora. Ela tem uma agenda. Nós nos reunimos aqui quarta-feira, 19h30, geralmente até 21 horas, 21h10, para adorar a Deus. Então, essa adoração coletiva tem uma hora. Nós nos reunimos aqui domingo de manhã, 8h30, geralmente até 10h20 da manhã, para adorar o nosso Deus. Existe uma agenda coletiva de adoração. Mas existe a adoração individual. E essa acontece de uma forma contínua, porque é a adoração que você realiza com o seu testemunho, com a sua fala, com os seus pensamentos. Então, nós adoramos a Deus coletivamente, é o que nós estamos fazendo aqui agora, e individualmente. Coletivamente e individualmente. E aí vem a pergunta-chave dessa ministração. Você é um adorador? Diga amém. Você está aqui adorando o Senhor coletivamente? Diga amém. E amanhã, individualmente? Essa adoração não tem um horário determinado, não tem um prazo estabelecido, e ela deve acontecer 24 horas por dia. Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que vamos fazer deve chegar à presença de Deus como algo agradável ao nosso Senhor. E aí vem a pergunta: como devemos adorar o nosso Deus? Quando devemos adorar o nosso Deus? E aí, o primeiro tópico dessa mensagem,
eu digo que nós devemos adorar o nosso Deus nas dúvidas do amanhã. Nas dúvidas do amanhã. Abra sua Bíblia, fazendo um favor, em Abacuque 3, do 17 ao 18. Amém? Então devemos adorar o nosso Deus nas dúvidas do amanhã. Abacuque 3, do 17 ao 18. Diz o seguinte a palavra de Deus. Abacuque 3, do 17 ao 18. Porque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, essa passagem declara que nós devemos adorar o nosso Deus nas dúvidas do amanhã. Podemos continuar o culto? Amém. Glória a Deus. Então, devemos adorar o nosso Deus nas dúvidas do amanhã. Nas dúvidas do amanhã. Pastor, o que esse texto que nós acabamos de ler tem a ver com adorar o nosso Deus nas dúvidas do amanhã? Fique tranquilo, né? Essa jovem é uma jovem que é acompanhada por nós. Ela tem problemas, né? Então fique tranquilo. Devemos adorar o nosso Deus nas dúvidas do amanhã. Por quê, pastor? Porque Abacuque, ele quando recebeu de Deus uma notícia, e uma notícia constrangedora, difícil, Abacuque chegou diante de Deus e questionou o Senhor, porque ele via maldade, iniquidade, perversão, muitas coisas ruins acontecendo. E Deus então fala para Abacuque, e ele diz, Abacuque, eu trarei uma vara sobre o povo de Israel. Eu trarei uma vara sobre o povo de Deus. No caso específico, sobre Judá. Eu trarei a disciplina sobre a vida deles, porque o povo se perdeu. O povo é um povo idólatra, um povo que resmunga, um povo que está longe da presença de Deus. Então, havia ali uma dúvida muito grande no coração do profeta de Deus. O que irá acontecer com a vida do meu povo? E diante dessa notícia difícil de ser acolhida no coração de Abacuque, ele declara esse gesto de adoração ao nosso Deus, e ele diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que a ovelha da manada seja arrebatada, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, diante da dúvida do amanhã, Abacuque declara uma palavra de adoração a Deus. Mesmo que tudo aconteça de ruim, mesmo que exista uma crise entre nós, mesmo que as coisas saiam do meu controle, todavia, eu adorarei o Deus da minha salvação. Foi o que Abacuque falou. Então, adorar a Deus nas dúvidas do amanhã. Adorar a Deus nas dúvidas do amanhã. Como devemos adorar o nosso Deus? Nos vales escuros da vida. E nesse exemplo, nesse tópico, eu gostaria de dar o exemplo de Jó. Não precisa abrir a sua Bíblia,
mas preste atenção porque vocês conhecem a vida de Jó, conhecem esse texto, é um texto muito conhecido. Esse homem, ele perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu tudo aquilo que seria importante para ele. E aí, ele também demonstra um sentimento de adoração a Deus, até mesmo nos vales escuros da vida. Ele demonstra um sentimento de adoração a Deus quando ele perde tudo aquilo que era mais importante para ele: seus bens, seu patrimônio e os seus filhos. E olha o que a palavra de Deus registra em Jó, capítulo 1, versos 21 e 22. Diz o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que você consegue ver nesse texto que eu acabei de ler para você? Se não um retrato claro de uma adoração em um momento difícil na vida. Um momento difícil que aquele homem passou. Um sentimento de adoração a Deus. Mesmo nos vales escuros da vida, quando se perde tudo o que você tem, nós devemos adorar o nosso Deus. Nós devemos adorar o nosso Deus também nas crises presentes, nas crises que nós estamos vivendo no momento. E aí eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí em Atos 16, fazendo um favor. 23 ao 25. Esse também é um episódio muito conhecido por nós, aonde Paulo e Silas foram lançados no cárcere por ter, pelo poder de Deus, liberto uma jovem de um espírito de adivinhação. Por conta disso, Paulo e Silas foram açoitados, foram violentados em todos os seus direitos. E olha como esses homens procedem diante desse problema que estava presente na vida deles. Atos 16, 23 ao 25. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão o escutavam. Amém? Sabe qual é a continuidade desse texto? É que os grilhões foram quebrados, as portas foram rompidas, e um grande milagre aconteceu. Porque esses homens estavam vivendo uma crise presente, naquele momento. E esses homens, eles louvaram, engrandeceram o nome de Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, uma igreja compromissada com a adoração. Qual é a consequência quando a igreja se prostra em adoração ao nosso Deus? Qual a consequência que acontece na nossa vida quando nós entendemos que Ele deve ser exaltado acima de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo? Quais são as consequências? E aí, eu dei o exemplo de 3 personagens que, diante
de um problema difícil, adoraram ao Senhor. Abacuque, Jó, Paulo e Silas. Qual foi a consequência que veio sobre a vida deles? Porque quando eles estavam vivendo o problema, eles adoraram, clamaram, buscaram. Qual foi a consequência? Primeiro, Abacuque, quando ele declara a adoração a Deus, ele diz, olha, mesmo que tudo esteja ruim, mesmo que as circunstâncias fujam do meu controle, eu te adorarei, Senhor. Qual foi a consequência disso? Ele recebeu a promessa de restauração sobre a vida do povo. Ele recebeu a promessa que aquele povo que iria para o cativeiro seria restaurado para a glória de Deus. Qual foi a consequência de Jó quando ele perde tudo o que tem? Seus bens, seus filhos, sua saúde, mas mesmo assim ele louva e adora o nosso Deus. Qual a consequência? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que ele perdeu foi restituído. Foi restituído. Claro que falar da restituição de filhos se torna algo muito difícil, porque ele tinha um zelo, um apego, um amor por aqueles filhos que pereceram. Mas o texto bíblico diz que ele teve outros filhos, e ele pôde se alegrar no nascimento, na infância, na adolescência, no crescimento dos seus filhos, e até mesmo se recordar daqueles que partiram. Qual foi a consequência da adoração de Paulo e Silas dentro do cárcere, naquele momento de dor? Já falei para vocês. As cadeias foram quebradas, as portas se romperam, houve um terremoto, pessoas se converteram, famílias foram batizadas para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, todas as vezes que nós entendemos o poder que existe na adoração a Deus e louvamos Ele nos vales escuros da vida, louvamos Ele quando recebemos um diagnóstico negativo, louvamos Ele quando uma crise chega ao nosso lar, louvamos Ele quando as coisas não vão bem. Algo sobrenatural acontece na nossa vida. Deus traz restituição, Deus traz cura, Deus traz milagres, Deus traz coisas novas. Um grande exemplo que eu poderia dar de um adorador que adorava a Deus nos momentos difíceis da vida foi Davi, porque a maioria dos salmos que foram escritos por Davi, poemas, cânticos, foi no momento de crise, foi no momento de perseguição, foi no momento que era um fugitivo nos desertos, nas cavernas da vida. Ali ele adorava o Senhor, e quando ele assim fazia, a semente de esperança vinha sobre a vida dele. Quando assim ele fazia, a promessa que um dia ele recebeu através das mãos de Samuel eram reforçadas na vida dele, e ele falava, um dia isso vai mudar. Um dia eu serei restituído ao lugar que Deus me prometeu, ao lugar de honra, ao lugar de cabeça do povo de Israel, do povo de Deus. Então, irmãos, precisamos fazer da nossa vida um altar de adoração 24 horas por dia. Precisamos ser uma igreja comprometida, compromissada com a adoração ao nosso Deus. Como eu posso fazer isso? Então, independentemente das crises que você esteja vivendo, nunca deixe a adoração sumir dos seus lábios. Está desempregado?
nunca deixe a adoração sumir dos seus lábios. Recebeu um diagnóstico negativo, nunca deixe a adoração sumir dos seus lábios. Está com um filho que se perdeu no meio do caminho, está trilhando um caminho de morte, nunca deixe a adoração sumir dos seus lábios. E lembre-se, quando eu falei no início sobre adoração, eu falei, não é apenas uma melodia, é um sentimento que vem aqui de dentro, um sentimento de amor, de respeito, de honra ao nosso Deus. Nunca deixe a adoração sumir dos seus lábios. A adoração não é uma forma verbal, mas é um sentimento que vem do mais profundo do nosso coração. Como eu posso colocar essa palavra em prática? Venha para a casa de Deus adorar o Senhor. Faça do santuário de Deus um local de adoração. Tenha temor e tremor quando pisar neste local. Irmãos, aqui é um local santo. Então, guarde isso no teu coração. Quando você chegar à casa de Deus, venha para a igreja como um único objetivo: adorar o nosso Deus. Quando você chegar nesse santuário, nesse local que nós estamos, esqueça de quem está ao teu lado. Deixe para cumprimentá-lo no final do culto. Deixe para contar as notícias do dia no final do culto, quando você estiver fazendo o lanche. Se liga em Deus. Foca em Deus. Porque é assim que as portas do milagre são abertas sobre nossa vida. Foca em Deus. Teve um dia que aconteceu uma experiência comigo, aqui mesmo, estava aqui na frente, e adorando a Deus, chorando na presença de Deus. E aí, eu senti que alguém chegou do meu lado. Mas eu procurei estar ligado com o Senhor e eu não permiti que alguém que chegou do meu lado pudesse me desligar daquele momento tão gostoso. E aí, no término do culto, um diácono veio falar comigo de um problema que aconteceu na igreja. Falei, por que você não falou comigo? Ô, pastor, estava no momento de adoração, não podia atrapalhar aquilo ali. Eu não podia atrapalhar aquele momento seu. Eu dei meu jeito aqui. Falei, tá certo, baixa aqui, é isso aí. Então é assim que deve ser o nosso entendimento. Não atrapalhe o momento de adoração do teu vizinho de banco. Essa jovem que aqui estava na igreja, ela está sendo acompanhada por nós, visitamos, ajudando com cesta, tem problemas psiquiátricos, mas ela também não pode atrapalhar a adoração daquele que saiu da sua casa e veio buscar a Deus. E a gente precisa conversar, precisa acompanhar, precisa levar o entendimento que aqui não é um local de conversa, mas um local de tremor e temor a Deus. Então, como eu posso colocar esse sentimento de adoração na minha vida? Então, a adoração deve ser verdadeira. Tem um episódio da Bíblia que demonstra 2 momentos de adoração. Eu não vou ler, mas vou comentar para vocês. Aquele episódio que os magos, eles recebem a notícia que Jesus nasceu e eles vêm de longe, uma caminhada distante, para adorar o menino Jesus. Lembra desse texto? Diga amém.
E aí, nesse episódio, eles declaram para Herodes. E eles dizem, olha, nós viemos aqui adorar o rei que nasceu. E Herodes, então, chama os doutores da lei, consulta onde nasceria o menino Jesus. E o que Herodes diz depois? Olha, vocês vão, e se vocês encontrarem esse menino, me avise para que eu possa ir lá adorá-lo. Aqui existe 2 tipos de adoração nesse texto. Você entende? Uma adoração mentirosa de Herodes. Ele não queria adorar Jesus, ele queria fazer o quê? Matar Jesus. Mas ali tem uma adoração verdadeira. Aqueles homens pagaram um preço. Alguns escritores dizem que foi anos de caminhada até encontrar o Senhor Jesus Cristo. Guiados por uma estrela. 2 tipos de adoração. Então, que a nossa adoração, ela possa ser verdadeira. Se ela é verdadeira, eu posso treinar em casa? Claro que não, porque ela é espontânea. Ela flui daqui, do momento. Ela flui do momento. Eu não posso treinar em casa como vou adorar a Deus. Cada vez que eu chego aqui, a adoração ao meu Deus acontece na minha vida de uma forma diferente. De uma forma diferente. Então, uma adoração deve ser verdadeira, que sai do íntimo do nosso coração. Você é um adorador, diz amém? Você é um adorador, diz amém? Sabe quais as consequências disso? As portas dos céus estão abertas sobre a tua vida. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E se as portas do céu estão abertas sobre a tua vida, quer dizer que você vai receber o milagre que você precisa. Então, a prática dessa mensagem, independentemente do que esteja acontecendo, não deixe a adoração sair dos seus lábios. Olha, independentemente do que você esteja vivendo, louve, adore o Senhor, que Ele vai trazer providência na tua vida. Você quer ver um dia muito marcante na minha vida? Foi um dia que eu vim à igreja na Rua 5. Eu vim com 2 problemas naquele dia. Um problema de saúde e outro era um problema financeiro. E eu cheguei na igreja, eu falei, eu não quero mais nada. Eu só quero sentar ali e chorar na presença de Deus. Só isso que eu quero. Eu só quero sentar ali e falar, Senhor, é isso que eu estou vivendo. Mas eu creio em Ti. Eu só quero sentar ali e dizer, Senhor, é isso que eu estou vivendo. Mas o meu amor por Ti é maior do que isso que eu estou passando. Ao término daquele culto, inclusive era o diácono Augusto que estava pregando, o Espírito Santo de Deus falou, você está levando com você a resposta do que você veio buscar. E realmente, eu recebi ali 2 respostas. Uma era a cirurgia cardíaca que o meu pai tinha que fazer. E a outra era uma questão financeira que eu precisava de uma ajuda para concretizar um sonho da minha esposa. É assim, irmãos. Então, qual o apelo que eu faço a você? Venha para a casa do Senhor, esquece o que está acontecendo lá fora. Esquece que seu time ganhou, esquece de política, esquece
da situação que a gente está vivendo no Brasil, esquece o desemprego, esquece a comida que você deixou em casa para fazer, esquece de um doente que você deixou em casa. Só chora na presença de Deus. Só abre o teu coração, porque é assim que o milagre vai acontecer. É assim que a mão de Deus vai ser direcionada sobre a tua vida. E as coisas vão mudar. É difícil, irmãos, vir para a igreja e se conectar com Deus 100%? Não vou mentir para vocês, É difícil, porque a gente vem e traz a correria do dia, traz os problemas da casa, traz uma dor no corpo, uma dor no joelho, uma dor na coluna. Você fica em pé, começa a doer, você senta, começa a doer. É difícil, é um desafio. É difícil quando você tem um boleto para pagar amanhã e você não sabe de onde vai chover o dinheiro. Mas não perca essa oportunidade de estar na presença de Deus. Esqueça tudo, fala: Senhor, eu me desligo do mundo, eu me desligo dos problemas, eu me desligo das crises que estão acontecendo na minha vida e eu quero conectar-me contigo, Senhor. Eu quero dizer que te amo, eu quero dizer que te adoro, eu quero dizer que tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E se você não souber o que falar, diga: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, tu és o meu Senhor. E deixa Deus fluir na tua vida. Uma igreja compromissada com adoração. O que é que nós temos visto no mundo? Muito show, muito eu, muito do homem e menos de Deus. Não é isso que nós queremos, não é isso que nós buscamos. Então, cultuar a Deus é um privilégio, mas um compromisso do cristão. Quando cultuamos, reconhecemos quem Deus é e quem nós somos. Ele é o Criador, nós somos a criatura. O culto que não celebra Deus e os seus feitos devem ser repensados. O culto onde o homem, ele é a estrela que brilha, deve ser repensado. Por isso, a recomendação paulina deve estar sempre presente em nossa mente, pois o culto é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É para Ele, por Ele e por meio dele que é feito todas as coisas. Amém? Então, irmãos, nada melhor do que estar na casa de Deus para adorar o nosso Deus. Está chovendo? Venha para a casa de Deus. Está sol? Venha para a casa de Deus. Está frio? Venha para a casa de Deus. Está calor? Venha para a casa de Deus. Para fazer o quê? Social? O lanche da cantina que é especial hoje? É isso? Adorar o meu Deus. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E quando você assim o faz, as bênçãos de Deus alcançam você, o teu lar.